Bora lá, galerinha, então. A gente vai falar agora sobre transformações gasosas. Galerinha, isso daí, ó, não cai no vestibular, isso despenca no vestibular. Então, presta atenção. Aprende agora, porque essa matéria é fácil, fácil, fácil. Ela é muito fácil. E ela não cai só no vestibular, ela cai também no Enem, e muito. Então, aprende agora, porque depois, a próxima matéria, o caldo engrossa. Vamos lá? Então, bora lá, vem comigo. Então, o que é uma transformação gasosa? Uma transformação gasosa é quando eu tenho uma alteração em pelo menos dois desses parâmetros que eu vou te falar. Ou no volume, ou na pressão, ou na temperatura de um gás. Se eu tiver uma modificação, uma variação ou uma alteração em algum desses dois parâmetros, eu tenho uma transformação gasosa, tá? E essas transformações gasosas, elas são divididas em três tipos, que a gente já vai ver, que é a isobárica, a isotérmica e a isovolumétrica. Mas primeiro, a gente tem que entender quais são as variáveis de estado do gás. As variáveis são o volume. O gás em si, uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente, ele não possui um volume definido. Ele possui o volume do lugar onde ele se encontra, ou seja, do recipiente que contém o gás. Essa é uma das variáveis de estado. A segunda, a pressão. A pressão é a força com a qual as partículas do gás elas estão se chocando dentro do recipiente aonde o gás se localiza. Então imagina o seguinte, que eu tenho um gás, ele está contido em um frasco. Imagina um frasco de perfume, tá? Um aerosol. Nesse gás aí, nesse frasco aí, essas partículas desse gás, elas estão em agitação molecular. Elas estão batendo na parede do recipiente. Então, elas têm uma certa energia. Logo mais, a gente vai entender um pouquinho mais a respeito dessa energia, que a gente vai chamar de energia interna do sistema, tá? Então, essa energia de agitação dessas moléculas é o que causa a pressão dentro do recipiente, ou seja, a pressão do gás, beleza? E a última variável de estado é a temperatura, tá? No caso, eu quero que você observe o seguinte, eu escrevi aqui para você, ó, temperatura absoluta. Por que temperatura absoluta? Porque aqui a gente mede as temperaturas em Kelvin. Muitas vezes, aliás, na maioria delas, a temperatura vai aparecer em graus Celsius. Quando acontecer isso, muda para Kelvin. Beleza? As outras variáveis não tem problema. Você pode deixar na unidade que está e depois ver o que o exercício pede. Mas a temperatura, não. A temperatura é uma lei. Então anota aí na sua agendinha agora, porque é aí que todo mundo erra no vestibular. Porque a temperatura vem em graus Celsius e o pessoal esquece de transformar para Kelvin. Anota na sua agenda para não esquecer. E na hora do exercício você vai ver que eu vou transformar para Kelvin. E as outras unidades do volume e da pressão eu vou deixar na unidade de medida que elas estão. A menos que o exercício peça que mude, ok? Então, o que é a temperatura? A temperatura, como a gente já viu, ela mede o grau de agitação das moléculas. Belezeira até aí? Então vamos entender o que é uma transformação isovolumétrica? Então eu quero que você guarde esse nome aqui, ó. Iso significa igual ou mesmo. E volumétrica tem a ver com volume. Só que quando você não vê esse nome, você vai ver o nome isométrica. Ou o que mais aparece nos vestibulares, isocórica. Essa transformação isovolumétrica ou isocórica, também chamada de isométrica, ela é chamada de lei de Charles. Já já a gente vai comentar um pouquinho a respeito desse Charles aí, tá bom? Então, ó, nesse caso aqui, ó, o que você tem que pensar? Se ela é isovolumétrica, ela tem o mesmo volume, ou seja, o volume permanece constante. Então, as outras variáveis, que outras variáveis, professor? Não eram três? Não era volume, pressão e temperatura? Então, se o volume permanece constante, então as outras variáveis, a pressão e a temperatura,
são elas que variam, ou seja, são elas que mudam. Então olha o que eu escrevi aqui para você, ó. Nesse caso, no caso da transformação isovolumétrica, o volume permanece constante, ou seja, ele não muda, ele não varia. E a pressão e a temperatura é que variam. Um aumento na temperatura de um gás influi no aumento da pressão por ele exercida, de forma que o coeficiente, né, o quociente, seja constante. Vamos entender um pouquinho melhor? Olha o exemplo que eu trouxe aqui de transformação isovolumétrica, que tem o mesmo volume. Então eu tenho esse recipiente aqui, ó. E nesse recipiente eu vou manter o mesmo volume. Eu quero que você observe o seguinte, ó. Tá vendo aqui? Esse recipiente ele tá tampado com essa tampa aqui, tá? Eu vou mudar as outras variáveis, mas essa tampa aqui, ó, olha ela aqui no segundo exemplo. Olha ela aqui no terceiro exemplo. Ela vai ficar no mesmo lugar. Para quê? Para garantir que o volume não muda, ou seja, para garantir que o volume ele é mantido constante. Então o que eu vou mudar? Eu vou mudar a temperatura e a pressão. Olha o que vai acontecer. Presta atenção. Olha que é bem lógico e intuitivo, não tem segredo. Você está vendo aqui a minha velinha aqui, ó? Essa minha velinha está representando que eu estou colocando temperatura, eu estou colocando energia térmica, calor aqui no meu recipiente. E quando eu coloco a temperatura equivalente a uma velinha, ela vai causar a temperatura para agitar uma certa quantidade de moléculas aqui, ó. No caso, eu coloquei uma só para você entender melhor. Então, quando eu transfiro essa quantidade de energia de uma vela para o meu recipiente que está fechado nesse volume aqui, olha o que acontece. A temperatura inicial eu chamei de T. E eu coloquei um pezinho aqui em cima. Esse pezinho ele está representando a pressão. A pressão que tem que ser exercida aqui, ó, nessa tampa, para que ela não mude. Por quê? Porque se eu continuar aumentando a temperatura aqui, você concorda comigo que essas moléculas vão se agitar cada vez mais e mais e mais e mais e mais? E conforme elas se agitam, elas precisam de mais espaço para ter liberdade de movimentação, e isso vai fazer com que essa tampa ela vai para cima. Então, por isso que acontece a seguinte situação. Vamos ver a segunda figurinha? Então eu aumentei, ó, de uma velinha, eu coloquei duas velinhas. Então agora com duas velinhas eu tenho o dobro de energia térmica, ou seja, eu estou transferindo o dobro de calor. E quando eu coloco o dobro de calor, eu aumento a minha temperatura em 2 vezes a temperatura inicial. Olha só agora, ó, representando as moléculas, tem 2 vezes mais moléculas sendo agitadas aqui. E para que o meu volume permaneça constante, ou seja, para essa tampa não se movimentar, ela não ir para cima, eu preciso também aumentar quem? A minha pressão. Olha que coisa engraçada que acontece. Se eu aumentei o dobro, se eu dobrei a minha temperatura, para compensar e manter o volume constante, eu tenho que dobrar também a minha pressão. Sacou o lance? Vamos para o terceiro exemplo, que vai ficar agora muito fácil. Então, eu tinha uma velinha transferindo uma quantidade de energia e transferindo uma certa temperatura que eu chamei de T. Eu dobrei o número de vela, ou seja, dobrei o número de energia térmica, então dobrou a temperatura, dobrou a agitação molecular. Porém, para manter o volume constante, eu precisei duplicar a pressão que estava lá em cima. Eu tive que colocar 2 pezinhos. Então, vou dobrar mais uma vez o número de velinhas, ou seja, vou dobrar a energia térmica. Então, eu tinha 2, agora eu tenho 4 velinhas. Então, agora que eu tenho 4 velinhas, eu vou ter 4 vezes mais energia térmica. A temperatura ela vai estar multiplicada por 4.
E a agitação das moléculas também, ela vai ser 4 vezes maior. Para manter a tampa ao mesmo volume aqui, nessa mesma altura, eu vou precisar, então, colocar 4 pezinhos para manter a pressão. Então, deu para entender como que essas grandezas se relacionam? Se eu aumentar, olha só, na transformação isovolumétrica, na transformação aonde o volume é o mesmo. Se eu aumento a temperatura, eu tenho que aumentar a pressão. Então, a minha temperatura é 1, a pressão é 1. Se eu aumento para a temperatura 2, a pressão tem que aumentar para 2. Se eu aumento para a temperatura 4, a pressão tem que aumentar para 4. Tudo isso para manter o meu volume, ó, no mesmo parâmetro, no mesmo valor, na mesma altura, ou seja, para o volume ficar constante. Em outras palavras, a minha razão entre a pressão e a temperatura, ela se mantém proporcional, ela se mantém constante. Então a gente tem a seguinte relação matemática, a gente tem que a pressão inicial, que eu chamei de P1, dividido pela temperatura inicial, que eu chamei de T1, ela é equivalente ou igual à pressão final, que eu chamei de T2, e a temperatura final, que eu chamei de T2. E uma coisa que é importante a gente observar é o gráfico, porque muitas vezes o vestibular cobra gráfico. Então, como que é o gráfico? Presta atenção. Quais foram as variáveis que eu usei? Não foi pressão e temperatura? Então, por isso que eu tenho um gráfico aqui, ó, da pressão e da temperatura. E esse gráfico da pressão versus temperatura, ele me dá uma reta crescente. Se você saca as coisas, assim como você saca lá na matemática, você percebeu que isso daqui, ó, nada mais é que uma função de primeiro grau, uma função crescente de primeiro grau. Então, o gráfico da pressão pela temperatura me dá uma reta crescente função de primeiro grau. Beleza? Então agora vamos para a próxima transformação. A próxima transformação é a transformação isobárica. Lembrando, iso significa mesmo, igual, e bárico é de pressão. Ela também é chamada de lei de Gay-Lussac, ou Gay-Lussac, que é do francês, tá bom? Já já a gente vai comentar essa e a anterior, para você entender um pouquinho mais do porquê que é chamada uma de lei de Gay-Lussac e a outra de lei de Charles, tá? Então, o que que acontece aqui? Numa transformação isobárica, ela tem a mesma pressão. Então, se ela tem a mesma pressão, quais são as variáveis? As variáveis são a temperatura e o volume, porque a pressão se mantém a mesma. Ou seja, olha o que eu escrevi aqui, ó. Acontece quando a pressão ela é constante e o volume e a temperatura, o que acontece? Variam. Se a gente aumenta a temperatura e mantém a pressão constante, o que acontece? O volume também aumenta. E vice-versa. Se a gente diminuir a temperatura, o que acontece com o volume? Ele também diminui. Vamos entender um pouquinho melhor? Olha só uma transformação isobárica. Então, ó, na transformação isobárica eu tenho a mesma pressão. Tá vendo o meu pezinho aqui, ó? Esse pezinho, ele está representando para a gente a pressão. Como eu só tenho um pezinho, então ele está representando que eu tenho a mesma, olha só, pressão para as 3 situações aqui. Então, o que eu vou mudar? Eu vou mudar a temperatura e o que vai acontecer com o volume? Também vai mudar. Vamos entender? Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, uma velinha. Essa vela está representando a energia térmica que eu estou colocando nesse sistema aqui fechado. Então, a hora que eu coloco uma vela com foguinho, ela está transmitindo uma certa energia térmica para esse sistema que tem um gás e está agitando essas moléculas aqui, ok? Então, ela está transmitindo a temperatura que eu vou chamar de T para uma vela. E ela ocupa esse volume V. Agora, olha o que acontece. Se eu aumentar a energia térmica, ou seja, aumentar a temperatura, se eu colocar em vez de uma, colocar 2 velinhas,
a minha energia térmica passou de T para 2T. Ou seja, dobrou a minha temperatura, porque dobra a energia térmica das moléculas que estão naquele gás. E quando acontece isso, para que a pressão continue a mesma constante, ela não tem força suficiente para manter essa tampa aqui na mesma altura. Então o que acontece? Se eu dobrei a temperatura, ou seja, a energia térmica, eu também vou dobrar o quê? O volume. Então, na transformação isobárica, se eu dobrar a temperatura, o volume também acompanha. Ele dobra para compensar, porque a pressão tem que se manter constante. Então, olha nessa situação aqui, ó. Eu tenho 2 velinhas. Se eu dobrar essas 2 velinhas, mandar para 4 velinhas, acontecendo isso, o que acontece com a temperatura? Ela quadruplica. E para compensar, o volume também tem que quadruplicar, porque 4 vezes mais moléculas estão se agitando e elas precisam de ocupar um volume 4 vezes maior. Se eu tenho a mesma pressão, então a tampa não aguenta ficar na mesma posição. Ela vai expandir, ela vai aumentar de tamanho. Deu para entender? E o oposto também vale. Se eu diminuir a temperatura, eu também diminuo o volume na mesma proporção que eu diminuir a temperatura. Se eu diminuir a temperatura 3 vezes menos, o volume diminui 3 vezes menos. E assim vai. E olha só aqui a nossa formulinha. Então, quer dizer que a razão entre o volume e a temperatura, ela se mantém constante. Ou seja, na transformação isobárica, que eu tenho a mesma pressão, a razão do volume e a temperatura é constante, ela é a mesma. E a relação que eu tenho aqui entre o volume e a temperatura é essa daqui, ó. V1, que é o volume inicial, sobre T1, que é a temperatura inicial, é igual a V2, que é o volume final, sobre T2, que é a temperatura inicial. Mas presta atenção no gráfico que cai muito questão de gráfico, e questão fácil. Então, se você prestar atenção, você não erra. Quais são as variáveis que a gente está lidando? Se é uma transformação isobárica, então ela tem a mesma pressão. Então, o que varia? O volume e a temperatura. Então, aqui no meu gráfico, eu tenho aqui em cima o volume e aqui em cima a temperatura. E, de novo, ela me dá uma reta. De novo, ela me dá uma função de primeiro grau. Beleza? Então, ó, a primeira transformação que a gente vive, a segunda transformação, elas são até que parecidas nesse fato, porque elas dão uma função de primeiro grau. Enquanto um aumenta, o outro aumenta. Enquanto um diminui, o outro diminui. Mas a próxima transformação, ela muda um pouquinho as coisas. Mas antes, olha só o que eu trouxe aqui para vocês de curiosidade. Professor, é lei de Charles ou Gay-Lussac? Então vamos lá que eu vou fazer a pronúncia do nome deles bonitinho para vocês, tá? Então olha só, as transformações, tanto a isovolumétrica quanto a isobárica, que foram essas duas que a gente viu, elas também são chamadas de lei de Charles e Gay-Lussac, em homenagem aos químicos franceses Jacques Alexandre César Charlie e Louis-Joseph Gay-Lussac. É assim que é a pronúncia desses nomes. Então, ó, Charles, ele estudou o comportamento desses gases em 1802, mas, olha só, foi o Gay-Lussac que formalizou os resultados de Charles. E ele fez isso na forma de gráfico, né, dessas transformações isocóricas e isobáricas. Facilitou bastante a compreensão dos dados. E acontece isso muito na ciência. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Caso de prêmio Nobel. Por exemplo, a invenção do rádio. A invenção do rádio, por muito tempo, foi dado mérito ao Marconi. Mas, depois de muitos anos, mudou-se a ideia. Porque verificou-se que o Marconi, ele na realidade se baseou em
Tesla, que para mim, ao meu ver, é o pai da eletricidade. Se você hoje tem uma geladeira, uma televisão, uma lâmpada elétrica, é graças ao Nikola Tesla, tá? E esse Nikola Tesla aí, ele não só foi um grande inventor, como ele também revolucionou o mundo e algumas das suas invenções foram até, vou usar um termo bem forte, foram tomadas pelo Edison, que foi um grande inventor. Aliás, um dos maiores inventores da humanidade. Mas em alguns momentos o Tesla trabalhou para o Edison sem ter sequer um pingo de reconhecimento. E com certeza o Edison levou muito dos méritos do Tesla. Inclusive, eu indico para vocês uma leitura ou uma pesquisa de vídeo na internet, Guerra da Corrente ou Guerra das Correntes Elétricas, para você ver essa história do Nikola Tesla e o Thomas Alva Edison, tá? Mas alguns brasileiros, daqueles mais patriotas, eles dão mérito para a invenção do rádio ao padre Landel de Moura. Mas bem, a história ela está cheia dessas divergências. Por isso que muitas vezes a gente vai ver essas leis aí com o nome de Lei de Charles ou Lei de Gay-Lussac, tá? Mas isso é mais importante para a química. Aqui na física, a gente só precisa entender que é uma transformação isovolumétrica ou isobárica, ok? Sabendo isso, você vai se dar muito bem. Então bora lá para frente e conhecer a próxima e última transformação, que é a transformação isotérmica, também chamada de lei de Boyle ou Boyle. Então, o que acontece? Na lei de Boyle, a variável que permanece a mesma é a temperatura, tá? Então, se a temperatura permanece constante, são a pressão e o volume que mudam, ok? Então, se eu aumentar a temperatura, o que acontece? O volume aumenta e a pressão também aumenta. Se eu diminuo a temperatura, diminui o volume, diminui a pressão. Vamos entender isso um pouquinho melhor? Olha só o gráfico aqui, olha só as nossas observações. Então, nessa transformação, eu tenho a mesma temperatura, porque é uma isoterma, uma transformação isotérmica. Então, olha só, na transformação isotérmica, eu tenho a mesma quantidade de energia sendo dada para as moléculas. Então, tá vendo essas moléculas aqui, ó? Elas têm a mesma quantidade de energia, ok? Então, eu começo aqui com uma transformação que tem um volume grande, um volume de 16 vezes o volume inicial. Nesse volume aqui, ó, para manter a mesma temperatura, eu preciso colocar só a pressão equivalente a um tijolinho aqui, ó, a um bloquinho. Mas, olha só que coisa interessante. Se o meu volume diminuir, nesse caso aqui, ó, o meu volume ele caiu pela metade. Você consegue perceber isso? De 16 para 8, o volume caiu pela metade. Para manter a mesma agitação molecular, eu preciso aumentar quem? A pressão. E eu preciso aumentar a pressão na mesma proporção. Se o volume caiu pela metade, para manter a mesma agitação molecular aqui, ou seja, a mesma temperatura, a pressão ela também tem que aumentar o dobro, na mesma proporção. Sacou o lance? Viu só? A natureza ela é perfeita. Então as coisas acontecem na proporção correta. E se eu diminuir mais ainda pela metade o volume, se eu diminuir o volume que era 8 para 4 vezes o volume inicial, aquelas moléculas, para manterem a mesma agitação molecular, ou seja, a mesma temperatura, eu preciso compensar de novo na pressão. Então preciso também aumentar a pressão 2 vezes mais. Se era 2 bloquinhos, agora passou para 4 bloquinhos. Deu para você acompanhar o raciocínio? Então, eu sei que o produto da pressão vezes o volume, ela vai se manter sempre constante, ou seja, vai sempre manter a proporção. E eu vou ter a seguinte formulinha.
que é a pressão inicial, o produto da pressão inicial vezes o volume inicial vai ser equivalente ou igual ao produto da pressão final vezes o volume final. E eu quero que você observe e muito esse gráfico aqui. Esse gráfico é um gráfico muito famoso que cai muito no vestibular e é chamado de isoterma, tá? Essas são as isotermas. O que eu quero que você pense? Quais são as variáveis? Quais são os fatores que mudam? Não é a pressão e o volume? Então a temperatura ela se mantém a mesma, ou seja, constante. Então essa é uma isoterma. Você consegue perceber que a isoterma é diferente dos outros gráficos? Por quê? Ela é uma parábola. Tá dando para perceber? Esses três riscos aqui são três parábolas. E elas representam a temperatura 1, temperatura 2 e temperatura 3. O que você tem que ter em mente? Na isoterma, na transformação isotérmica, a temperatura não é a mesma. Então, nesse gráfico vermelhinho aqui, que eu tenho a temperatura 1, a temperatura é a mesma para cada ponto que eu tenho de pressão e volume que eu pegar aqui, eu vou marcar a mesma temperatura, porque ela é uma Opa, agora eu exagerei. Isoterma. Deu para entender? E a mesma coisa acontece com os outros dois ali. Então, olha só que coisa interessante. Aqui, nesse gráfico verdinho aqui, nessa linha, eu tenho a mesma temperatura. Para cada ponto de pressão que eu tenho aqui e volume, eu vou ter, a mesma temperatura. Ok? Então tá dando para entender a sacada? Essa é uma isoterma, tem a mesma temperatura do começo até o fim. E uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quanto mais alta a minha isoterma, maior é a temperatura. Então essa temperatura 1 é maior que a temperatura 2, que é maior que a temperatura 3. Vou dar um exemplo besta aqui que estou inventando. Suponhamos que a temperatura aqui, dessa isoterma vermelha, seja de 200 graus Celsius. A segunda aqui, verdinha, 150. A última aqui, acho que é pretinho ou azulzinho, vamos colocar que é de 100 graus Celsius. Então deu para sacar, para qualquer ponto de pressão aqui, na minha vermelhinha, e de volume, eu vou ter sempre 200 graus Celsius. Na verdinha, para qualquer ponto de pressão e volume, eu vou ter 150 graus Celsius. E na pretinha, para qualquer ponto de pressão e volume, eu vou ter os mesmos 100 graus Celsius. Essa é a configuração da isoterma. Então guarda esse gráfico, porque esse gráfico é o que mais cai no vestibular. O gráfico da isoterma, beleza? Então, é só você lembrar, quanto mais alta a isoterma, maior é a temperatura. E lembrando que é sempre a mesma temperatura para qualquer ponto de pressão equivalente ao volume no gráfico, ok? Então, bora lá para frente? Olha só o que eu trouxe aqui para você. Professor, mas é lei de Boyle ou lei de Mariot? Então, a transformação isotérmica, ela também é conhecida como lei de Boyle-Mariot. É a mesma coisa que acontece lá naquelas outras duas transformações, na isovolumétrica e na isobárica. A lei recebe o nome de Huber-Boyle, que observou essa transformação de forma experimental e publicou em 1662 essa lei. Depois de 14 anos mais tarde, vou tentar falar o nome aqui para você, Edmé Mariot realizou o mesmo experimento e publicou seus resultados na França em 1676. Por isso que é conhecido como Lei de Boyle-Mariot, ok? Ou, se você preferir, Boyle-Mariot. Então vamos fazer um resuminho aqui para vocês? Então, eu tenho três tipos de transformações: a isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica, tá bom? A transformação isotérmica. Na isotérmica, o
quem que se mantém constante? Se é isotérmica, se mantém constante quem? A temperatura. Então, quem que varia? A pressão e o volume. A isobárica, mesma pressão. Então, quem que se mantém constante? A pressão. Então, quem que varia? Volume e temperatura. E na isovolumétrica, ou isocórica, ou isométrica, se é isovolumétrica, então quem se mantém constante é o volume. Então, quem varia é a pressão, é a temperatura. Então, a partir dessas equações aí, a gente pode relacionar essas três variáveis, que é a pressão, o volume e a temperatura, em uma única equação. E essa equação é a equação geral dos gases. Então, olha só, você pode relacionar essas grandezas da seguinte forma, mas eu quero te ensinar a fazer de um jeito fácil e divertido, para você nunca mais errar, para você chegar no vestibular e arrebentar. Então vem comigo. Em vez de chamar de P1, V1, T1, P2, V2, T2, olha como que eu vou chamar. Eu vou fazer assim, ó. Então de P1, V1, T1, P2, V2, T2, eu vou chamar de PI, VI, TI, para falar que é pressão inicial, velocidade inicial, temperatura inicial. E vou chamar de PO, VO, TO, para falar que é pressão final, volume final e temperatura final. Na física a gente usa esse O para falar que é inicial, mas nesse caso eu vou usar assim e olha como que você vai guardar e nunca mais vai esquecer. Essa daqui, essa equaçãozinha, vai ser então a nossa famosa equaçãozinha do piviti povotó. Sacou? Então a equaçãozinha do piviti povotó. Olha como que ficou divertido e engraçado. E você vai ver a hora que eu resolver os exercícios como que vai ficar legal. Então é isso que eu quero que você guarde. Guarda desse jeito. Vai ficar fácil. Acredita em mim. Segura na minha mão e vem comigo. Então, ó, vamos fazer um resuminho agora, ó. Transformação isovolumétrica. Então presta atenção. Se ela é isovolumétrica, ela tem o mesmo que volume. Em outras palavras, tá vendo aqui o vi e o vó? Então eu vou jogar fora o vi e vó. Quem que vai ficar? Vai ficar o piti, potó. Sacou? Vamos escrever? Então na transformação isovolumétrica eu tenho piti, potó, porque eu joguei fora o vi, vó. Beleza? Ah, moleque zica, você tá sacando então agora, ó. Na transformação isobárica, isobárica eu tenho a mesma pressão. Então, se eu tenho a mesma pressão, eu vou jogar fora o pi e o pó. Então, vem comigo, ó. Eu joguei fora o pi, pó, sobrou o viti e o votó. Vamos escrever, ó. Então, viu só? Na transformação isobárica, joguei fora o pi, pó e sobrou o viti, votó. Não ficou fácil agora? Olha, ficou até engraçado, né? E a última transformação, que é a isotérmica. A isotérmica, então, é a mesma temperatura. Então, eu jogo fora a temperatura inicial e a temperatura final. Ou seja, eu vou jogar fora o titó e sobrou quem? Pivi, povó. Então, vamos escrever aqui? Então, na isotérmica, eu tenho pivi, povó. Olha que fácil. Vamos fazer um resuminho de novo? Olha só, então, isovolumétrica. Isovolumétrica tem o mesmo volume. Joga fora o volume. Sobrou piti, potó. Foi o que a gente escreveu. Isobárica. Isobárica, eu tenho, deixa eu apagar ali, ó, para você não se confundir. Isobárica, eu tenho a mesma pressão. Se eu tenho a mesma pressão, eu jogo fora o pipó. Então, joguei fora o pipó, sobrou viti, votó. Foi o que a gente escreveu aqui. Vamos apagar ali agora de novo para você sacar o lance. Agora, ó, a isotérmica. Isotérmica, mesma temperatura. Então, eu jogo fora o titó, sobrou pivi, povó. Olha só, pivi, povó. Viu só? Ficou fácil demais. Então, agora a gente vai começar a aplicar as coisas nos exercícios. Mas antes, eu tenho que te falar uma coisa muito importante.
E eu já avisei isso para você no começo, se você prestou atenção. No estudo dos gases, olha só que eu coloquei bem grandão. Sempre, eu vou até grifar aqui, ó, fazer um círculo. Sempre, 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 sempre. A unidade científica para temperatura no Sistema Internacional de Unidades é o Kelvin. Então, você, na maioria das vezes, vai receber a temperatura em graus Celsius. O que você faz? Transforma para Kelvin. Professor, como que eu faço isso? Eu não lembro. É só usar essa relação aqui, ó. Lembra que a gente trabalhou bastante ela no primeiro bimestre? TK é igual a TC mais 273. Lembra das conversões entre transformações de escalas termométricas? Para transformar a temperatura na escala Kelvin para a escala Celsius, é só somar com 273. Em outras palavras, se eu tiver, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Ele me deu a temperatura de 20, vou pegar um número fácil, 27 graus Celsius. Só que eu não posso usar esse número, porque está em graus Celsius. Preciso transformar para Kelvin. É só somar 27 com 273. Somando 27 mais 273, a gente faz até de cabeça essa conta, não é? Vai dar 300. 300 o que, professor? Já sai em Kelvin, ok? Então, aqui no lugar desse TC aqui, ó, você iria colocar esse valor de 27, para fazer 27 mais 273, que dá 300. Então, guarda isso aqui, porque você vai usar, e vai usar bastante. Bora lá para os exercícios, galerinha. Então, deixei, ó, 4 exercícios para vocês. Olha só o que eu falei. Lembra que eu falei que isso não cai no vestibular? Isso despenca. Olha só o tanto de questão aqui. Você vai ver na sua lista de exercícios depois. Belezeira? Então, vamos fazer o exemplo 1 para a gente começar? Então, ó, eu tenho uma amostra de gás perfeito e ele está ocupando um recipiente de 10 litros com uma pressão de 1,5 atm, ou atmosferas. Essa amostra foi transferida para um outro recipiente de 15 litros, um recipiente maior, 5 litros maior. Isso mantendo a mesma temperatura. Qual a nova pressão dessa amostra de gás? Então vamos grifar os dados? Eu já te ensinei a grifar, mas lembra aqui que eu te falei? Palavrinha mágica. Apareceu palavrinha mágica, você dá atenção para ela. Ele falou que tem a mesma temperatura. E isso vai ser muito importante para a gente. E a gente já vai ver o porquê, tá bom? Agora que a gente já grifou, anotou tudo bonitinho, vamos colocar nos dados? Então, ó, ele falou pra gente que eu tenho 10 litros de um gás perfeito num certo recipiente. Então, esse é o volume do meu gás, só que é o volume o quê? Inicial. Por isso que eu chamei aqui, ó, de VI, ok? Então, volume inicial desse gás, nesse recipiente, 10 litros. Ele falou que o volume está uma pressão de 1,5 atm. Então, essa só pode ser a pressão que inicial também, 1,5 atm. Beleza? Então, ó, presta atenção. Esse gás, nesse recipiente, ele tem 10 litros e está com uma pressão de 1,5 atm. Foi colocado num outro recipiente, com outro volume, um volume maior, de 5 litros maior. Então, se o volume inicial era 10 litros, esse volume aqui de 15 litros só pode ser o quê? O volume final, que eu chamei de VO, ok? Aí, ó, o que ele fala? Mantendo a mesma temperatura, qual a nova pressão dessa amostra? Então, ele quer saber o quê? A pressão final, a pressão em que o gás vai ocupar depois que mudar o volume. Beleza? Agora que a gente já sabe isso, eu vou chamar a nossa formulinha. Qual a formulinha, professor? O PVT Povotó. Então, é agora que entra a nossa palavrinha mágica. Ele falou que tem a mesma temperatura. Então, vamos raciocinar. Se tem a mesma temperatura, só pode ser uma transformação isotérmica. E se é uma transformação isotérmica, eu vou cortar o quê? A temperatura inicial e a temperatura final. Porque a temperatura inicial e a temperatura final, elas são a mesma, elas permanecem constantes. Então, eu cortei o titó. Quem que sobrou? Sobrou o PV
vovó. Ah, agora que eu tenho pi, vi, vovó, é só substituir. Olha que facinho o exercício. Então, no lugar do pi, ó, vou colocar 1,5. No lugar do vi, ó, vou colocar 10. É igual. O pó é o que eu quero achar. Olha só ele aqui. É a nossa interrogação, nosso x. E o vó ele me deu também, ó. No lugar do vó, eu vou colocar 15. Agora, vamos ajeitar essa conta? Eu vou fazer 1,5 vezes 10 dá 15. É igual PO vezes 15. Pó vezes 15, eu posso já inverter. Por que que eu fiz essa jogada? Eu joguei o 15 para lá e o pó para lá. Lembra que a ordem dos fatores não altera o produto final? Por exemplo, se eu tiver 5 vezes 2, não é 10? E se eu mudar a ordem? 2 vezes 5, não dá 10 também? Então, quando eu tenho uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto final. Então, posso fazer essa jogada. Mas eu fiz essa jogada por um motivo, para ficar mais fácil da gente ver a conta, beleza? Sabe por quê? Eu vou pegar esses dois carinhas aqui, ó, e eu vou fazer a nossa jogadinha. Vou, ó... Lembrou? Eu vou inverter, vou trocar isso de lugar. Então, vou mandar o 15 pó para o lado esquerdo e o outro 15 para o lado direito, que não tem ninguém. Por que que eu fiz isso? Porque agora fica muito mais fácil para a gente isolar o x. Quem é o x, professor? O x é o pó. Então, vamos isolar o pó? Então, para isolar o pó, quem é o amiguinho do pó? É o 15. Então, quem que passa para baixo dividindo? O 15. Então, vai ficar aqui, pó é igual a esse 15 aqui, ó, dividido por esse 15 aqui. E 15 dividido por 15 é quanto? Pó vai ser igual a 1. 1 o que, professor? 1 ATM. Por que que é ATM, professor? Presta atenção no que eu vou te falar. Nesses exercícios, a gente vai mudar a unidade de medida da temperatura para ficar sempre em Kelvin. Mas as outras unidades de medida, a gente só muda se o exercício pedir. No caso, a pressão inicial está em ATM. Então, a pressão final vai sair em ATM. Logo mais para frente, a gente vai ver nos próximos exercícios, que vai ter equação de Clapeyron lá para frente, a gente vai ver que a pressão e o volume, eles precisam estar em unidades específicas. Quais são essas unidades, professor? A gente vai ver já já, que a unidade é Newton por metro quadrado, também conhecido como Pascal, isso para pressão, e o volume é um metro cúbico, tá? No lugar do litro ou do centímetro cúbico, a gente vai usar o metro cúbico. Mas deixa para depois. Por enquanto você só precisa saber isso agora. Mais para frente a gente vai entender um pouquinho melhor. Então a gente achou o valor da pressão final. Então, quando eu aumentei o volume daquele meu gás que estava naquele recipiente de 10 para 15 litros, ele tendo uma pressão de 1,5 atm, a pressão foi de 1,5 para 1 atm. Você viu que a diminuição foi em proporção? Belezeira? Então vamos para o exemplo 2. Um recipiente indeformável hermeticamente fechado contém 10 litros de um gás perfeito a 30 graus Celsius, suportando a pressão de 2 atmosferas. A temperatura do gás é aumentada até atingir 60 graus Celsius. Letra A, calcule a pressão final do gás. Letra B, esboce o gráfico da pressão versus temperatura da transformação descrita. Vamos grifar? Então eu já grifei bonitinho, mas lembra do que eu te falo? Sempre pode ter uma palavrinha mágica. Aqui a palavrinha mágica é essa daqui, ó. Hermeticamente. O que é uma coisa hermética? É uma coisa que está vedada, selada, ela está muito bem fechada. Então raciocina comigo, porque já já a gente vai usar esse raciocínio. Se ela está hermeticamente fechada, ela está perfeitamente selada, significa que não entra e não sai nenhuma matéria dali. Ou seja, imagina que você pegou um bolo, um pedacinho de bolo lá da sua mãe fez um pedacinho de bolo e você queria guardar na geladeira, mas não queria que o bolo murchasse. O que você fez? Pegou um papel em sulfilme e colocou
em volta dele. Colocar aquele papel filme de plástico. Deixou ele hermeticamente fechado. Então, o que vai acontecer com ele? Não vai entrar nada de matéria lá e nem vai sair a matéria de lá. Mas as outras variáveis podem mudar. Como assim, professor? A pressão e a temperatura podem mudar. Se eu pegar aquele bolinho que você tem, que está envolvido naquele plástico, e colocar um isqueiro lá perto, acender um fósforo ou uma vela, a temperatura lá vai aumentar. Se eu apertar ele, a pressão também vai mudar. Mas o que não muda é que enquanto ele está hermeticamente fechado, é que a matéria lá de dentro, ela não muda. Se a matéria não muda, a gente vai usar esse raciocínio para dizer que o volume não muda. Então, aguenta um pouco que a gente vai entender isso lá na frente, porque a gente vai usar esse raciocínio, sacou? Então, vamos anotar os dados? Então, vamos lá, ó. Eu tenho o volume inicial que ele me deu aqui, ó, 10 litros. Eu tenho a pressão inicial, a temperatura inicial que ele me deu, que é 30 graus Celsius. Eu tenho a pressão inicial, que é 2 atmosferas, e a temperatura final, que é 60 graus Celsius. Então, na letra A, vamos ler? Ele quer que a gente calcule o quê? A pressão final. Então, vamos grifar. A pressão final é o nosso pó. Para achar a pressão final, antes, para a gente não errar o nosso exercício, eu vou te convidar primeiro a transformar essas temperaturas aqui, que estão em graus Celsius, ó, para a gente transformar elas para Kelvin. Porque senão você esquece. É aí que a maioria erra o exercício, porque não transforma. Como que eu transformo mesmo, professor? É só usar aquela relaçãozinha TK igual a TC mais 273. Fechou? Então é só substituir, ó, no lugar do TC, aqui, ó, vou fazer para a temperatura inicial. Então vou colocar 30. Então vai ficar assim, ó, TK é igual. No lugar do TC, então, ó, vou colocar aqui 30 mais 273. Agora fazendo essa conta, ó, 30 mais 273, TK é 303 kelvins. Vamos pegar esse valor e anotar aqui, ó, para a gente não esquecer, para depois usar? Então, essa é a temperatura na escala Kelvin para a temperatura inicial de 30 graus Celsius. Ela equivale a 303 kelvins. Vamos fazer a mesma coisa para os 60 graus Celsius. Então, ó, de novo, TK é igual a TC mais 273. Então, no lugar do TC, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 60. Então, vai ficar assim, ó, TK é igual. Então, no lugar aqui do TC, eu coloco 60 mais 273. Fazendo essa conta, a gente chega no resultado de 333 kelvins. Agora que a gente achou, vamos fazer a mesma coisa? Vamos anotar aqui para não esquecer? Então vai ficar aqui a temperatura final em graus Celsius é igual a 60 graus Celsius, que equivale a 333 kelvins. Fechou? Agora que a gente já tem tudo bonitinho, vamos chamar ela, nosso PVT, Povotó. Essa transformação, então, depois que a gente já explicou para você o que é um recipiente hermético, a gente consegue então entender que é uma transformação isovolumétrica, porque se é hermético significa que está vedado, fechado, então não entra nem sai nenhuma matéria, ou seja, o volume permanece constante. Então, o volume inicial e o volume final são constantes, então eu vou cortar eles. Quem que eu corto, professor? Eu corto o vivó. Quem que sobrou? O pitipotó. Então vou escrever aqui, ó. Então, se o volume é constante, corta vivó, sobra pitipotó. Vamos substituir? O pi, ó, ele me deu, vale 2. O ti, ele também me deu, ó. Só que a gente transformou, hein? Não esquece que tem que estar em Kelvin. Vale 303. É igual o pó. O pó, ele é o que a gente quer achar aqui, ó. Então, vamos deixar ele. E o Tó, professor? O Tó a gente tem também. E a gente já transformou para Kelvin, que é 333. Agora a gente vai fazer a nossa famosa multiplicação em cruz. Então, vamos lá? Vou fazer 303 vezes pó. Então, vai ficar 303 pó. Não esquece do igual
E agora eu vou fazer 2 vezes 333. Vai ficar 2 vezes 333. Vamos ajeitar esse número aqui? Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 333 dá 666. Agora, para ficar fácil da gente enxergar, olha a jogada que a gente vai fazer aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, 303 pó é igual a 666. Quem que é o amiguinho do pó para a gente dividir? Não é o 303? Então ele vai passar lá para baixo, dividindo. Então vai ficar assim, ó, que pó é igual o 606 dividido pelo amiguinho do pó, que a gente isolou, que é o 303. E se você fizer essa divisão aqui, depois você pega a calculadora e faz lá, vai dar esse valor aqui. Na realidade, ele continua com um número bem grandão, mas eu vou aproximar aqui para você. Em vez de falar que a pressão inicial é 2,90801 e por aí vai, vamos aproximar aqui, ó. Então vai ficar aproximadamente 2,2. 2,2 o que, professor? 2,2 atm. Por que atm, professor? Porque a pressão inicial está em atm. Lembra do que eu te falei? A gente tem que obrigatoriamente transformar a pressão, a temperatura em Kelvin. Mas a pressão e o volume a gente pode deixar na unidade que estão, a menos que o exercício peça outra coisa. O exercício não pediu para mudar, então pode deixar. Então essa é a pressão final que a gente encontrou desse gás. Então esse gás aqui, que ele está a um volume inicial de 10 litros, com uma temperatura de 30 graus Celsius, que é a mesma coisa de 303 Kelvin, quando a gente aumenta a temperatura para 60 graus Celsius, que é 333 Kelvin, a pressão passa de 2 atmosferas para um pouquinho mais, que é 2,2 atmosferas. Vamos ver o exemplo 2? Ele fala assim, esboce o gráfico da pressão versus a temperatura dessa transformação. Então, vou colocar os dados aqui para você, para a gente relembrar e não se perder. Eu tenho, então, a temperatura inicial, a pressão inicial, temperatura final, pressão final. Beleza? Então, eu quero o gráfico da pressão versus a temperatura. Fechou? Então, eu quero esse gráfico aqui, ó, pressão versus a temperatura. A pressão a gente sabe que está em atmosfera e a temperatura está em Celsius. Depois, no final, a gente transforma para Kelvin, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é a pressão inicial aqui para eu colocar no meu gráfico? Não é 2 atm? Então, você escolhe um ponto aqui embaixo e coloca 2 atm. Essa pressão inicial vai fazer correspondência à temperatura inicial. Qual que é a temperatura inicial, professor? Não é 30 graus Celsius? Então você vai fazer uma correspondência com uma temperatura aqui de 30 graus Celsius, aqui perto do início do gráfico. Então, quando eu tenho a temperatura, a pressão de 2 atm, eu vou ter a correspondente temperatura de 30 graus Celsius. Fechou? Mesma coisa agora, ó. Qual que é a pressão final que a gente achou? Não é 2,2 atm? Então é um pouquinho mais para cima aqui do 2. Então vou colocar aqui. E essa pressão de 2,2 atm vai ser correspondente à temperatura final, que é 60 graus Celsius. 60 graus Celsius está um pouquinho mais para frente do 30 aqui, ó. Então, quando eu tenho a pressão de 2,2 atm, ela faz correspondência a 60 graus Celsius. Então, eu posso fechar o meu gráfico traçando uma reta. Esse é o gráfico que a gente quer. Ele não pediu para colocar o gráfico em Kelvin, mas como muitas vezes a gente já sabe que no sistema internacional a gente usa essa temperatura em Kelvin, talvez seja bom a gente, em vez de colocar 30 graus Celsius e 60 graus Celsius, a gente colocar 303 Kelvin e 333 Kelvin. Porque assim o examinador vai ter certeza que você sabe o que está fazendo e não vai ter motivo nenhum para ele contestar a sua resposta. Fechou? Foi uma questão fácil? Fala a verdade. Vamos para a questão 3. Exercício 3. A 27 graus Celsius, um gás ideal ocupa 500 centímetros cúbicos de volume. Que volume ocupará a menos 73 graus Celsius, sendo a transformação isobárica? Vamos grifar então, galerinha? Então, agora que a gente já grifou,
Lembra do que eu falo para você? Sempre tem palavrinha mágica. Qual que é a palavrinha mágica dessa vez? Isobárica. Então agora que a gente já grifou tudo, vamos anotar os dados. Ele deu um gás pra gente, ele está uma temperatura inicial de quanto? 27 graus Celsius. E ele está ocupando um volume inicial de 500 centímetros cúbicos. E qual que é o volume que ele vai estar ocupando aí depois? Ou seja, eu quero saber qual que é o valor do volume, o VO. Qual o valor do volume que ele vai ocupar quando a temperatura final, ou seja, o TO for menos 73 graus Celsius. E ele me falou que a transformação é isobárica. Eu vou deixar anotado dessa vez para ficar mais fácil da gente entender. Porque se é isobárica, significa que tem a mesma pressão. Então agora que a gente já tem tudo bonitinho, vamos fazer aquele negócio? Vamos transformar então essas temperaturas aqui, ó, que estão em graus Celsius, para Kelvin, porque aí a gente não erra. Para isso a gente vai usar, ó, a nossa relaçãozinha aqui matemática. TK é igual a TC mais 263. Ou seja, é só somar a temperatura que está em Celsius com mais 273. Mas eu vou fazer passinho por passinho, só para você ver. Vem comigo. Então vai ficar aqui TK é igual. No lugar aqui do TC, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar 27. Então vai ficar 27, não esquece do mais, 273. Fazendo 27 mais 273, o TK é igual a 300 Kelvin. Vamos pegar e anotar aqui bonitinho, deixar guardadinho para depois a gente usar. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, para o menos 73. Então vai ficar que TK é igual a TC mais 273. Então TK é igual. No lugar do TC agora, o que eu vou colocar? Vou colocar menos 273. Não esquece desse sinal, porque ele é muito importante. Se você esquecer, você erra. Então vai ficar mais 273. Então TK vai ser igual a 200 kelvins. Agora você pode, ó, anotar aqui também, ok? Então vai ficar aqui TK é igual a 200 kelvins. Eu quero que você perceba o seguinte. Dessa vez eu coloquei um izinho aqui e eu coloquei um O aqui, para falar que é temperatura Kelvin inicial, temperatura Kelvin final, só para diferenciar, tá bom? Mas você nem precisa pôr se você não se confundir. Ou se você quiser, você pode pôr aqui no comecinho, ó. Aqui no lugar do TI, ó, aí ficaria temperatura inicial Kelvin. Ou aqui, ó, TO, temperatura final Kelvin, tá? Só para você não se confundir. Mas se você tem segurança, nem precisa. Vamos agora chamar ela? Quem? PVT ou Votó. Essa é uma transformação que? Isobárica. Se é isobárica, tem a mesma pressão. Se tem a mesma pressão, vou cortar quem? O pipó. Se eu corto o pipó, sobrou quem? O VT-Votó. Então agora eu vou substituir, ó. O Vi vale 500. O Ti, cadê o Ti? O Ti a gente transforma para Kelvin. Vale 300 é igual o Vó. O Vó é o que eu quero achar, ó, é o nosso X, vou deixar ele lá. E o Tó? O Tó a gente transforma para Kelvin também. Vou colocar aqui, vai ficar 200. Agora eu vou fazer a nossa famosa multiplicação em cruz. Então vai ficar 300 vezes 0, 300 vezes 0. O V0 não, VO, né? É igual. Aí eu vou fazer 500 vezes 200. Vou colocar aqui, vamos ajeitar a nossa conta? Então vai ficar assim, ó, 300 vezes 0 é igual 5 vezes 2 dá 10, com mais 1, 2, 3, 4 zeros, então vai ficar 10, com mais 4 zeros dá 100 mil. Fechou? Então agora, ó, quem que é o amiguinho do VO? Não é o 300? Então quem que passa dividindo? O 300. Então vai ficar aqui VO é igual a 100 mil dividido por 300. Fazendo essa conta aqui, ó, a gente chega no valor de 333,33333. Então, a gente aproxima esse valor para 333,3 centímetros cúbicos, ok? Então, esse é o valor do volume final. Então, quando a gente tem um gás que ele está a uma temperatura inicial de 27 graus Celsius
e ele passa para uma temperatura de menos 73 graus Celsius, ele diminui a temperatura. Se o volume era de 500 centímetros cúbicos, ele passou para 333,33333 centímetros cúbicos, ok? Bora lá para a questão 4. 15 litros de uma determinada massa gasosa encontram-se a uma pressão de 8 atm e a temperatura de 30 graus Celsius. Ao sofrer uma expansão isotérmica, seu volume passa a 20 litros. Qual será a nova pressão do gás? Então vamos grifar? Só que não esquece que tem palavrinha mágica, não pode passar despercebido. Qual que é a palavrinha mágica, professor? Isotérmica. Então agora que a gente já tem tudo bonitinho, vamos anotar os dados. Ele me falou que tem 15 litros de um gás, de uma massa gasosa, então é o volume inicial. Ele tem uma pressão inicial de 8 atm, então anota aí, pressão inicial 8 atmosferas. Ele também tem uma temperatura inicial de 30 graus Celsius. E ele vai sofrer uma expansão isotérmica. Se é isotérmica, significa que tem a mesma temperatura. E ele continua, ó, seu volume passa a 20 litros. O volume inicial era 15, agora é 20 litros. Então, o volume final é 20 litros. Qual será a nova pressão do gás? Então, ele quer saber a pressão final do gás. Então, vou chamar o PVT Povotó. Só que olha que coisa interessante. Ele me deu a temperatura inicial que esse gás estava, que é 30 graus Celsius. Mas a gente não vai usar essa temperatura. Sabe por quê? Ele falou que é uma transformação isotérmica. Se é isotérmica, a temperatura ela é constante, ou seja, ela não muda. Ou seja, eu vou cortar o titó. Cortei o titó, quem que sobrou? Pivi-povó. Sobrou o pivi-povó, então, ó, vou substituir. O pi, ele vale 8, o vi, ele vale 15, e o pó é o que a gente quer achar, é o meu x, e o vó é o volume final, que ele me deu também, que vale 20. Olha que facinho, vamos fazer esse 8 vezes 15, que dá 120, é igual pó vezes 20, fica pó vezes 20. Vamos dar uma melhorada na nossa conta, vai ficar, então, que 120 é igual pó vezes 20, eu posso escrever como 20 pó. Lembra aqui que eu falo sempre para você que a ordem dos fatores não altera o produto final. Se eu tiver, por exemplo, 2 vezes 4, que é igual a 8, é a mesma coisa que 4 vezes 2, que também é 8. Então, eu mudo a ordem, mas o produto final não muda. Então, os fatores mudando numa multiplicação não muda o produto final. Então, posso escrever pó vezes 20 ou 20 pó. Por que eu fiz isso? Porque fica mais fácil da gente enxergar. Porque agora eu vou fazer aquela jogadinha de passar esse carinha para cá e esse carinha para cá. Lembra do... Eu vou fazer isso para ficar mais fácil de enxergar. Porque agora fica mais fácil da gente ver quem é que vai passar dividindo, quem é que a gente vai isolar. Porque a gente vai ter que isolar o pó. E quem que é o amiguinho do pó? É o 20. Então, quem que passa dividindo? O 20. Então, pó vai ser igual ao 120 dividido por 20. Fazendo essa conta aqui, ó, 120 dividido por 20, a gente chega no resultado que é 6 atm. Como que eu sei que é atm? Que a pressão está em atm. Fechou? Então, galerinha, esse aqui é o nosso último exercício. Vamos dar uma olhadinha lá na lista para ver o que é que a gente vai fazer nessa semana? Então, galerinha, vamos ver as instruções, a lição que a gente vai fazer e já encerrar. Então, ó, essa daqui é a folhinha com a lição. Lembre de ler o que eu estou pedindo para vocês. Lembra que eu estou pedindo para me enviar preferencialmente uma fotinha ou duas, tá? Se possível. Tô lá nos plantões, tá aqui o endereço do site. Me manda no PV, tá? No e-mail não tô recebendo. Me avisa qual que é a atividade que você está entregando. E olha aqui que eu coloquei de amarelinho aqui, ó. Se você estiver me entregando uma atividade atrasada, por favor, coloca na ordem correta indicando a atividade. Senão eu vou ter que te pedir para me entregar de novo. E é mais dor de cabeça para você e depois para mim. Aí depois você vai ficar chateado de eu te pedir
que me manda de novo. Então me manda certa a atividade, me manda assim, ó, professor, essa daqui, ó, é a atividade 1 do primeiro bimestre. Agora, professor, ó, tá indo a atividade 2 do primeiro bimestre. Agora, professor, tá indo a atividade 3. Mas a hora que você mandar, me manda assim, ó, professor, essa é a atividade 1, exercício 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, atividade 2, exercício 7, 8, 9, 10. Professor, atividade 3, exercício 11, 12, 13, 14, 15. Porque se você me mandar tudo embaralhado, eu vou mandar você organizar e me mandar de novo. Então, por favor, manda bonitinho para não ter erro, não ter problema, não ter confusão. Por quê? O meu maior medo é anotar errado. Então, para não anotar errado, eu vou pedir para você me entregar na ordem que eu te passei. Se eu te passei na ordem certa, me manda na ordem certa e não troca. Por favor, não troca o número das questões. Se eu te mandei uma questão e ela tem o número 15, não manda ela com outro número, me manda ela com o número 15. Devolve ela com o número que eu te mandei. Combinado? Então, ó, fiz aqui o passo a passo, como sempre. Logo, logo vou colocar o vídeo aqui, esse endereço aqui do vídeo, logo, logo eu passo para vocês, tá? E você vai, depois do vídeo, você vai responder as perguntas. Lembrando que tá bem fácil. Então, ó, esse daqui é o conteúdo sobre transformações gasosas, tá? Que é o conteúdo que eu te expliquei. Transformação isovolumétrica, transformação isobárica, transformação isotérmica. E aí, ó, a equação geral dos gases que eu te passei do Pivot-Povetov, aquela equaçãozinha para transformação de Kelvin para Celsius. E quais são os exercícios para me entregar nessa semana? É o exercício 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16 e o 17. Alguns deles, ó, o 10, o 11, o 12 e o 13, quatro exercícios são só de assinalar, ó. Então tá bem facinho. Os únicos que precisa fazer conta são o exercício 14, 15, 16 e 17. Então tem 4 para fazer a conta. Belezeira? Então, ó, conto com você, qualquer coisa estou no plantão. Mesmo esqueminha, a gente tem uma semana para entregar o exercício, tá? Se eu tô te passando hoje o exercício, daqui uma semana você me entrega bonitinho. Qualquer coisa, me procura para tirar dúvida nos plantões, não deixa para a última hora, para não ficar com dúvida. Lembrando que esses exercícios, como eu falei, isso não cai no vestibular, despenca. Então, ó, precisar, tamo aí. Então, um grande abraço, fica com Deus, tudo de bom, galerinha.